Dando prosseguimento à programação, eu passo a palavra agora para Silvia Lorena, gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI, que abordará os principais pontos da reforma e seu impacto sobre o ambiente de negócios. Silvia, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. A ideia não é passar com profundidade todos os temas da reforma. Acho que cada temática desse projeto aí daria aí para a gente várias horas de conversa, mas é passar um panorama geral daquilo que foi alterado com essa lei de modernização trabalhista. O primeiro ponto... Tá passando, Camilo? Tá. Bom, porque eu não... Isso. Bom, obrigada. Acho que a primeira coisa que é preciso deixar claro que essa não é uma agenda recente, a agenda de modernização trabalhista é uma agenda que já está em debate no nosso país há muito tempo. Os senhores vão se lembrar que, na época do Fórum Nacional do Trabalho, em 2002, esse tema esteve na mesa para ser debatido junto com uma reforma também da organização sindical, só que, recentemente, nós tivemos aí um projeto mais efetivo que buscava dar aí, materializar essa reforma trabalhista. Esse projeto ele foi apresentado no Poder Executivo, pelo Poder Executivo, em dezembro de 2016, e foi encaminhado ao Congresso, com o objetivo de modernizar as relações de trabalho para que essa temática ficasse mais adequada às novas formas de produzir e de trabalhar dos tempos modernos. Esse projeto, na Câmara dos Deputados, recebeu o número 6787, ele tramitou numa comissão especial, tendo como relatoria o deputado Rogério Marinho. Foram apresentadas aí mais de 1.300 emendas ao projeto e ao substitutivo, e, ao contrário do que muito a gente tem ouvido, ele foi um projeto que foi debatido amplamente com os trabalhadores, com o governo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público do Trabalho. Só no âmbito dessa comissão especial foram realizadas aí em torno de 17 audiências públicas e mais de 40 seminários e reuniões setoriais. Foi votado na Câmara, seguiu para o Senado Federal. No Senado, ele tramitou nas 3 comissões e foi votado no plenário sem nenhuma alteração, e lá também ocorreram várias audiências públicas e foram apresentadas aí mais de 800 emendas. Então, em resumo, aí, nós tivemos uma apresentação em dezembro e uma votação no Senado em julho, e a sanção do projeto e publicação no dia 14 de julho. E a entrada em vigor desse projeto, que já é um dos questionamentos que muito se vem, é a partir de novembro, especificamente no dia 11. Alguns juristas têm indicado a data do dia 14, mas, pela nossa contagem e pela regra da Lei Complementar 95/98, o prazo inicia-se no dia 11 de novembro. E aí, a partir daí, surge um questionamento importante e muito complexo da seguinte questão: se a lei atinge os contratos que hoje estão em vigor ou se aplicaria somente aos contratos novos. Se a gente for verificar aí na mídia, a gente encontra os dois caminhos, as duas correntes. Acho que a nossa aqui, diretoria jurídica, já deve estar analisando isso, mas a minha opinião é de que o projeto ele também se aplica aos contratos que hoje estão em vigor.
Mas primeiro a gente precisa dividir essas alterações em processo do trabalho e direito material. No processo do trabalho, ele já começa a ser aplicado a partir de 11 de novembro, pegando o processo na qualidade ele está, no estado em que ele se encontra, ou seja, se teve ali uma sentença e você teve uma alteração de prazo, ele já começa a contar do prazo novo. E, no caso aí, que eu acho que a resposta mais complexa do direito material, ou seja, do contrato de trabalho, a regra geral é sim que ele atinge os contratos em vigência, mas é necessário maior cautela e um maior cuidado, porque isso pode ter algum tipo de alteração a depender do caso concreto. Né? E aí, quando eu estiver falando dos temas, eu dou alguns exemplos aí de algumas dúvidas em relação a esse questionamento. Bem, mas só para se ter uma ideia daquilo que foi alterado, nós temos aí na CLT em torno de 922 artigos. Dos 922 artigos, 106 artigos foram alterados. Nós tivemos mais 5 alterações na Lei 6.019, no que se refere à temática da terceirização, e alguns ajustes pontuais na legislação esparsa. Isso revela que essa modernização das relações do trabalho, embora em temas muito significativos e de grande impacto, não só para o setor produtivo, mas para as relações do trabalho como um todo, não foram assim de forma tão ampla, porque a gente tem aí um pouco mais de 10% dos artigos da CLT alterados. E o que se espera, né, com essas alterações? O que se espera com essa alteração da lei, ou seja, com essa modernização das relações do trabalho? Se espera ter mais segurança jurídica. Hoje, os senhores sabem, nós temos aí em torno de 9 milhões de processos tramitando na Justiça do Trabalho. Desses 9 milhões de processos, 4 milhões, mais ou menos, são de processos novos que ingressam na Justiça todo ano. Gerar mais empregos, e aqui é importante dizer, não é a lei que gera emprego, lei não gera emprego. O que gera empregos é um ambiente de negócio favorável. Então, mas se nós temos uma lei clara, uma lei mais objetiva e menos fomentadora de conflito, o retorno que se espera com essa lei é a geração de mais e melhores empregos. E um grande mérito dessa lei é que ela está toda baseada no diálogo, na valorização do diálogo entre empregado e empregador. Se você tem mais diálogo, se você tem mais aproximação e trabalha mais o fato concreto, você tem aí grandes possibilidades de redução do conflito ou, inclusive, de prevenção ou solucionar os conflitos de forma aí extrajudicial ou até mesmo de prevenção de conflitos. Bom, só para se ter uma ideia, um estudo do Itaú, feito por analistas do Banco Mundial e divulgado na semana passada, indica que a modernização trabalhista ela trará um impacto positivo no mercado de trabalho e no PIB em pelo menos aí 4 anos, né? No quesito eficiência do mercado de trabalho, o Brasil sairia da posição aí de 117 lugar para a 86ª posição em um ranking de 138 países. Teria um aumento de competitividade de empresas e também diminuição das taxas de desemprego. Então, o que se espera é maior segurança jurídica, maior elasticidade das regras trabalhistas para se adequar ao dinâmico mercado de trabalho e produtivo, e também maior
mais e melhores empregos. E aí, quais seriam aí os principais temas que veio nessa legislação, essa nova legislação trabalhista? O grande foco dessa lei hoje seria a negociação coletiva. É importante, primeiro, dizer o seguinte: a negociação coletiva ela não é um tema novo. A nossa Constituição Federal, em 98, ela já reconhece os instrumentos coletivos. As normas internacionais da OIT, ratificadas pelo Brasil, fomentam a negociação coletiva como um instrumento que deve ser utilizado tanto pelo empregado, por todos os Estados-membros, pelos empregados e empregadores, para estabelecer condições específicas de trabalho. O STF, em 2016, também analisou a questão da validade da negociação coletiva e um acórdão aí com efeito vinculante, ou seja, que foi julgado pelo plenário do STF, tendo o ministro Barroso como relator, disse que as normas coletivas firmadas de forma legítima, de forma transparente, ou seja, sem qualquer vício de consentimento, teria aí validade. Mas, não obstante todo esse cenário legal e a decisão do STF, a Justiça do Trabalho, por vezes, invalidava cláusulas firmadas de forma legítima e transparente, sob o argumento, em geral, de que você não poderia negociar aquilo que estava previsto em lei, ou seja, aquilo que estava regulamentado por lei, salvo se fosse para conceder mais benefícios, mas não para flexibilizar, elastecer ou trazer alguma cláusula compensatória de um direito negociado pelo outro. O que esse projeto, então, ele veio fazer? Na verdade, ele veio dar aí mais peso ao que está escrito na Constituição Federal e estabelecer as balizas da negociação coletiva, buscando aí uma maior segurança jurídica para os instrumentos coletivos firmados de forma legítima. Falando aqui da negociação coletiva, que creio foi um dos temas mais importantes dessa lei de modernização trabalhista, o que a lei veio fazer foi trazer as balizas daquilo que pode ser objeto de negociação, e ele trouxe, então, um rol exemplificativo e trouxe um rol taxativo daquilo que não pode negociar. Então, ele exemplifica todos os temas que podem ser objeto de negociação coletiva, ele veda aí de forma clara algumas temáticas, algumas parcelas que não podem ser objeto de negociação coletiva para suprimir ou reduzir direitos, dispõe que a cláusula compensatória anulada será anulada caso isso ocorra junto com a cláusula do instrumento que concedeu, cedeu ou flexibilizou aí algum direito, e que as condições de trabalho estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Pela regra até então vigente, prevalecia o instrumento coletivo, acordo ou convenção, que trazia aí as regras mais favoráveis. A Justiça do Trabalho passa a poder somente analisar os elementos essenciais do instrumento coletivo, ou seja, só poderá ser objeto de nulidade aquele instrumento coletivo que foi firmado sem a observância dos requisitos formais ou se houver algum vício de consentimento, como, por exemplo, coação.
E, bem, o que pode ser negociado? E aí, como eu disse, a lei ela é exemplificativa, ela não é taxativa, e ela traz aí como exemplos o pacto quanto à jornada de trabalho, observado os limites constitucionais, o banco de horas anual, o intervalo intrajornada no limite de 30 minutos, ou seja, eu posso negociar a redução de um intervalo intrajornada de 2 horas para 30 minutos, observado esse mínimo de 30 minutos, adesão ao programa de seguro-desemprego, que já tem uma lei própria, o plano de cargos e salários, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, remuneração por produtividade, modalidade de registro de jornada, troca do dia de feriado, o enquadramento do grau de insalubridade, se ela é máximo, médio ou mínimo, prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia. Hoje, eu só posso prorrogar, ou seja, só posso realizar horas extras se o Ministério do Trabalho conceder essa autorização. Pela nova regra, isso pode ser objeto de negociação coletiva, prêmios de incentivos e participação nos lucros ou resultados da empresa, que também já estava ali previsto em lei. As regras de duração de trabalho e intervalo não são consideradas normas de saúde e segurança no trabalho. Os senhores sabem que a Justiça do Trabalho, quando da anulação de instrumentos coletivos, enquadrava todos os pontos ali em matéria de segurança e saúde, por exemplo, a redução do intervalo intrajornada, e aqui a lei deixou claro que isso não é matéria de segurança e saúde, podendo sim ser objeto de negociação coletiva. E o que não pode ser objeto de negociação coletiva? Em apertada síntese, o que não pode ser objeto de negociação coletiva é aquilo que está previsto ali no artigo 7º da Constituição, que são os direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, não pode ser objeto de negociação coletiva, seja para reduzir ou suprimir direitos, FGTS, INSS, aposentadoria, licença maternidade, 13º. Agora, anotação na CTPS, dentre muitos outros. Agora, quando se lê esse dispositivo, tem que se fazer aqui uma interpretação, porque ele diz que você não pode negociar para suprimir ou reduzir direitos. Mas, por exemplo, eu posso negociar a data do pagamento do 13º. Eu não estou com isso suprimindo ou reduzindo o 13º. Hoje a lei determina que a primeira parcela seja paga em novembro e a segunda parcela seja paga em dezembro, ou quando dá antecipação de férias, você paga a primeira parcela. Pelo texto da lei, ele me permite que eu combine uma outra data, ou seja, eu posso pagar, por exemplo, o 13º na data de aniversário do meu empregado. Isso vai permitir que o empregado receba esse salário na data do aniversário dele e que a empresa dilua esse custo durante os 12 meses do ano. Um outro ponto que foi alterado pelo projeto de lei foi a questão da ultratividade dos instrumentos coletivos. A legislação trabalhista, ela diz que os instrumentos coletivos não podem ser firmados por mais de 2 anos, ou seja, ele tem um limite de duração de até 2 anos. E a interpretação que se tem desse dispositivo é que ele, então, não pode incorporar os contratos individuais do trabalho. O TST, a Justiça do Trabalho, tinha esse entendimento aí até meados de 2012, mas alterou esse entendimento para dizer que tudo aquilo que foi negociado dentro do período de vigência do instrumento coletivo passa a incorporar o seu contrato individual de trabalho, salvo ou até que uma nova negociação coletiva venha dispor o contrato.
Isso foi um ativismo da Justiça do Trabalho, que interpretou aí de forma extensiva esse dispositivo da CLT, foi objeto de vários questionamentos. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo os efeitos desse entendimento consolidado na súmula, e essa nova lei deixa claro, até para dar segurança jurídica, de que aquilo que foi combinado pelas partes para valer por um determinado período ou uma determinada circunstância só vale para o período combinado. Ou seja, se eu firmei um instrumento coletivo para concessão de compensação de jornada por banco de horas, isso só vai valer pelo período ajustado no instrumento coletivo, não incorporando, portanto, ao contrato individual de trabalho. Também o projeto trouxe aí uma grande novidade, que é a ampliação do espaço de negociação individual. O dispositivo da CLT, ele diz que as relações de trabalho elas podem ser aí objeto de livre estipulação, se não forem contra as proteções do trabalho, contra os instrumentos coletivos e contra as decisões de autoridades competentes. Mas nós sabemos que esse dispositivo, no âmbito da Justiça do Trabalho, sempre sofreu aí uma interpretação extremamente restritiva, ou seja, aquilo que era livremente negociado entre empregado e empregador sempre aí era objeto de anulação na Justiça do Trabalho. A nova regra, ela diz o seguinte, que aquele empregado que tenha nível superior e que receba 2 vezes mais o limite máximo do teto do INSS, ele pode livremente negociar com o seu empregador e a sua eficácia e preponderância será a mesma realizada nos instrumentos coletivos, ou seja, passa a valer aquilo que foi negociado de forma livre, sem vício de conhecimento, por empregados que tenham nível superior e recebam aí 2 vezes mais o teto da Previdência. Acho que isso é um grande passo, é um grande ganho, altera aí as relações do trabalho, o diálogo passa a ser a base da nova relação de trabalho daqui para frente. Também cria aí para as empresas, cria no âmbito das empresas uma comissão de representação de empregados. O artigo 11 da Constituição, ele já dizia que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregados. Esse artigo passa a ser regulamentado por essa nova lei. Nós já ouvimos aí de que isso não seria uma regulamentação do artigo 11, que isso seria uma nova comissão, mas aqui nós defendemos que essa é uma regulamentação do artigo 11, embora ele exceda aí em relação ao que diz o próprio dispositivo constitucional, em que ele estabelece aí que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão de 3 membros para as empresas com mais de 200 até 3.000 empregados, 5 membros com mais de 3.000 até 5.000 empregados e 7 membros com mais de 5.000. Os empregados que compõem essa comissão, eles têm um mandato de 1 ano, e isso não implica nem interrupção e nem suspensão do contrato de trabalho, ou seja, na prática, ele continua tendo que exercer as suas atividades oriundas do seu contrato de trabalho, embora ele tenha essa representação. Esse empregado também passa a ter a estabilidade dentro do seu período, né, da sua candidatura, até 1 ano depois aí do seu exercício. E qual o objetivo
dessa comissão. Essa comissão ela não substitui o sindicato, ou seja, ela não pode fazer negociação coletiva, mas ela representa os empregados perante a administração da empresa, ela pode encaminhar as reivindicações dos empregados para a administração, ou seja, ela busca exatamente o que está ali no artigo 11, que é promover o entendimento direto dos empregados com a empresa. Outro ponto aí importante diz respeito à permanência do empregado na empresa para atender interesse pessoal. A lei deixa claro que não é tempo à disposição e nem é computada na jornada de trabalho quando o empregado permanece na empresa para atender interesses pessoais e particulares, ou seja, lazer, educação, troca de uniforme quando ele não for obrigatoriedade de realizar dentro da empresa. Ele deixa isso claro porque, até então, na Justiça do Trabalho, havia aí o entendimento de que, se o empregado passou da portaria, ele já estaria à disposição do empregador. A lei vem deixar claro que, se ele entra e não está trabalhando, ele não está aí à disposição do empregador. Ou seja, se ele entra e está fazendo atividades particulares, não é computado na jornada. Extingue as horas in itinere, ou seja, aquelas horas de deslocamento, quando o empregador fornecia o transporte ao empregado para ele se deslocar da sua residência até o local de trabalho, seja nos lugares de difícil acesso, como previa a lei, seja por benefício da empresa, ainda que em local em que é fornecido por transporte público, isso passa não mais a ser considerado como hora à disposição do empregador. Acho que isso vai ajudar aí as empresas para que elas possam conceder esses benefícios, como já ouviam, mas sem qualquer tipo de ônus, né, ou penalização por isso. Outra temática que trouxe a nova lei foi a regulamentação do teletrabalho, e aqui ele deixa claro que as regras vão ser combinadas entre empregado e empregador, os equipamentos, os meios e a forma como isso vai se dar, vai ser objeto de negociação. O empregado que trabalha no regime de teletrabalho está dispensado do controle de frequência, e o empregador vai orientar o seu empregado para evitar que ocorram acidentes de trabalho. A prática do home office ele já era adotado por muitas empresas, embora a legislação, o artigo 4º da CLT, já reconheça o teletrabalho, ou seja, já equipara o teletrabalho ao trabalho realizado dentro da própria empresa. Ele não trazia ali as balizas, as condições, os limites. A lei agora veio deixar claro que isso pode ser objeto de livre negociação. Já é uma prática utilizada pelos órgãos públicos. O Poder Judiciário, por exemplo, o próprio TST, foi o pioneiro na adoção do home office desde 2002. Ele controla a realização das tarefas por meio de metas, de controle de metas. Então, na verdade, ele trouxe para o âmbito privado aquilo que já estava sendo utilizado pela administração pública. Uma outra temática, ele flexibiliza as regras do trabalho parcial. Hoje, a legislação diz que o trabalho a tempo parcial, que é aquele que você trabalha só meio expediente, está limitado a 25 horas semanais, proibida a realização de horas extras e as férias sendo proporcionais às horas de trabalho. A nova lei ele possibilita que a duração semanal do trabalho seja de até 30 horas semanais, isso sem horas extras, ou
26 horas semanais, com a possibilidade de realização de até 6 horas extras. Realizadas as horas extras nas 26 horas, ela pode ser ainda objeto de compensação, desde que compensada até a semana seguinte. E as férias passam a ser iguais às férias dos trabalhadores que trabalham no regime de jornada de 8 horas, ou seja, não será mais proporcional às horas trabalhadas, podendo ainda esse trabalhador vender 10 dias de férias, como é a regra geral. Isso aqui possibilita esse tipo de trabalho e essa elasticidade, fomenta a contratação daqueles trabalhadores que tenham por interesse trabalhar só meio expediente para conciliar com as atividades escolares ou com as obrigações familiares, etc. Outro 2 pontos aí importante é a compensação da jornada e de banco de horas. Pode ser realizado a compensação da jornada por acordo individual, tácito ou escrito, dentro de um mesmo mês. Então, por exemplo, alguém foi contratado para trabalhar 44 horas semanais, eu posso pegar essas 4 horas do sábado que foi contratado e espalhar essas horas durante a semana e deixar de trabalhar no sábado. Só que essa compensação, ela necessariamente tem que ocorrer dentro de um mês. O banco de horas, ele pode ser, pela nova lei, se deixa claro que ele pode ser por acordo individual. A lei atual não deixava isso claro. Até um determinado momento, a Justiça do Trabalho entendia que podia ser por acordo individual. Depois mudou a jurisprudência e a tendência era de que pudesse ser só por acordo coletivo, por instrumento coletivo. A lei deixa claro que o banco de horas pode ser ajustado por acordo individual, desde que a compensação seja feita num período aí de 6 meses, e, se for por acordo coletivo, essa compensação de horas ela pode ser feita aí durante um período de 1 ano. E as horas extras realizadas de forma habitual não descaracteriza esse ajuste do banco de horas, como hoje a jurisprudência vinha dizendo que descaracterizava. A realização de horas extras, ou seja, o excesso de jornada posterior a 8 horas, que é a duração normal que está prevista na Constituição, ela pode ser realizada por acordo individual. A nossa CLT dizia que você precisava atender determinados requisitos, como, por exemplo, comunicar isso ao Ministério do Trabalho. A gente sabe que, na prática, isso não ocorre. Aqui acabou com essa burocracia, deixando claro que isso aí é um ajuste entre as partes. E ainda em relação ao intervalo intrajornada, quer dizer, além desse intervalo intrajornada ele poder ser objeto de negociação, e aqui é importante destacar que a gente sempre fala que o intervalo intrajornada ele pode ser objeto de negociação para redução, mas é importante dizer que ele também pode ser ampliado. Hoje, pela lei, alguém que tenha uma jornada de 8 horas tem que tirar no mínimo 1 hora, no máximo 2. O que a legislação vem dizendo? Você pode reduzir, desde que você observe o limite mínimo de 30 minutos, e você também pode elastecer, ou seja, eu também posso combinar que o horário de almoço ele será de 3 horas. Isso vai permitir que, por exemplo, o empregado possa se utilizar desse horário para fazer um curso. Então, você pode negociar o intervalo intrajornada para menos ou para mais. E, caso ele não seja observado, aquele pagamento ele vai ser tão somente do valor que foi suprimido. O que isso significa? Hoje, se você tem combinado com o empregador usufruir 1 hora de almoço e você usufruiu 50 minutos, a Justiça do Trabalho condena a empresa
em 1h30. Ou seja, ela condena não só naqueles 10 minutos que você não pagou, mas 1 hora, que era a hora do intervalo, mais os 50%, que é o adicional da hora extra. Hoje, você, pela nova lei, você vai pagar os 10 minutos que você deixou de conceder com o adicional de 50 minutos. Outro tema também, que é a jornada especial de 12/36, que ela é praticada em atividades específicas, onde você não pode, por exemplo, ter a interrupção das atividades da empresa. Com a lei vigente, isso só poderia ser feito por acordo, por instrumento coletivo, e pela nova lei, isso também vai poder se dar por acordo individual. Mas é importante dizer que isso não alterou a duração normal de trabalho de 8 horas e máximo de 44 horas previstas na Constituição. Essa é uma jornada especial para atividades que demandam aí, um número de jornadas, uma escala aí de revezamento. É possível também, pela nova lei, fracionar as férias em até 3 períodos. A legislação atual proíbe o fracionamento, salvo em casos excepcionais, sem dizer quais são os casos excepcionais, e proibindo o fracionamento, mesmo em casos excepcionais, para menores de 18 anos e maiores de 50 anos. A nova lei acaba com essa diferenciação e permite que o empregado, se ele quiser, ele pode fracionar até as férias em até 3 períodos. E aí é importante aqui destacar que as férias, a concessão das férias, ou seja, a definição do período em que o empregado vai usufruir as férias, continua sendo do empregador. O parcelamento das férias é que tem que ter a vontade do empregado. E, assim sendo, um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Também aí amplia o rol das parcelas que não integram a remuneração, deixando claro que o prêmio, que as diárias em viagens, ainda que 50% superior ao salário, como hoje diz o texto da lei, não incorporam a remuneração para efeitos de recolhimento do INSS, FGTS, reflexos em 13º, férias, etc. Também, e aí esse é um ponto importante, ele possibilita a reversão do empregado da função de confiança para o cargo efetivo sem a incorporação da gratificação. Qual é a novidade aqui? O artigo 468 da CLT vigente, ele diz o seguinte: se você tem alguém numa função de confiança, você pode reverter aquela pessoa da função de confiança para o cargo efetivo sem que isso seja considerado uma alteração ilícita do contrato de trabalho. Veio a jurisprudência sem que isso tivesse escrito em lei ou sem que você tivesse qualquer dispositivo que desse essa margem de interpretação, e disse o seguinte: se aquele empregado ficou no exercício da função de confiança por mais de 10 anos, aquele valor que ele recebia para remunerar a função de confiança se incorpora no contrato de trabalho do empregado, sem que existisse aí qualquer regra para tanto. A lei ela vem dizendo o seguinte, que não se incorpora, ou seja, você vai ganhar aquilo que for compatível com a sua atividade. Se você está no seu cargo efetivo e sua remuneração dentro da estrutura de cargo e remuneração da empresa é X, você vai receber X. Se a função de confiança era Y, você recebia Y e deixou de receber, porque você voltou para o seu cargo efetivo, a sua remuneração passa a ser do seu cargo efetivo, independentemente do tempo
em que você ficou no exercício da função de confiança. E aí vem uma pergunta, assim, aí aqui já vem uma pergunta. A nova lei se aplica a isso? E aí por isso que eu falei, vai depender muito do caso concreto. Particularmente, penso eu que, se a pessoa deixou de exercer a função de confiança e já está com esse valor incorporado, ou seja, ela exerceu a função de confiança por 10 anos, deixou de exercer e já está a 2, por exemplo, no seu cargo efetivo, mas já incorporou essa remuneração, creio eu que não vai poder ser alterado. Agora, se ela não adquiriu o direito aos 10 anos, acho que vai sim ser aplicada a nova lei. Por isso que eu disse assim, esse é um dos pontos mais importantes e mais difícil de responder, porque você tem que analisar efetivamente caso a caso. E ainda assim, você pode ter algum tipo de risco, porque, afinal e ao cabo, quem vai aplicar essa legislação é a Justiça do Trabalho. Portanto, até na posição que for escolhida, ao meu ver, você tem que ali se cercar, né, de todas as possibilidades para que seja aí, minimizado ou neutralizado os riscos de eventual passivo trabalhista. Bom, a lei também traz aí o que nós éramos, o que era omissa, os parâmetros para caracterização de um eventual dano moral, e aí dano moral no seu sentido mais macro, né? Porque aqui estaria o assédio moral, o dano moral propriamente dito, e também estabelece os parâmetros para o seu valor, né? E aí, ofensa leve em até 3 vezes, ofensa média 5 vezes o salário do ofendido. Enfim, é claro que aqui ainda há um grau de subjetividade, mas eu acho que já foi um grande avanço e um mérito você ter os parâmetros aí, os contornos daquilo que o juiz vai poder utilizar como parâmetros para a caracterização ou não do dano moral. Silvia, se me permite, só em relação a essa questão do dano moral, alguns têm dito que você não poderia estabelecer esse critério, porque vocês, por exemplo, no caso de trabalhadores que ganhem salário muito diferentes, mas tivessem tido, vamos dizer, um acidente com os 2 trabalhadores num carro da empresa. Um ganha 5.000 e o outro ganha 1.500. Você estabelecer pelo mesmo tipo de acidente ou pelo mesmo tipo de dano, que um fosse ganhar 50 vezes ou 30 vezes o seu salário e o outro o mesmo percentual, você estaria parametrizando a dor. E isso não é possível de fazer. Então, eu só fiz essa intervenção para dizer que, na medida provisória, isso já que vem por aí, isso já é algo que está praticamente pacífico, que vem na medida provisória. Que aqueles valores, os 50, os 5, 10 ou 20, dano leve, o parâmetro vai ser o dobro do teto da Previdência, como é naquele caso de quem pode estabelecer acordos individuais. Então, não vai mais ser sobre o salário do ofendido, e sim sobre o dobro do teto da Previdência, o que vai gerar, obviamente, indenizações bem maiores do que hoje está colocado na legislação. Obrigada, Furlan. Bom, em relação ao trabalho da mulher, a gente tem 2 alterações aí, na minha opinião, substanciais. Nós temos hoje um dispositivo na CLT, o 384, que ele determina, e ele é lá da década de 40, que ele determina que a mulher, antes de iniciar um eventual trabalho extraordinário, ou seja, ela cumpriu a jornada de trabalho dela e precisou, por exemplo, ficar mais 1 hora para terminar uma atividade. Ela é obrigada a descansar 15 minutos. Isso é da década de 40, esse dispositivo. Quando veio a Constituição Federal, que disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, esse dispositivo da CLT foi entendido como uma letra morta. E aí, num determinado momento, isso começou a ser questionado na Justiça do Trabalho. O TST entendeu que esse dispositivo tinha, sim,
sido recepcionado pela Constituição Federal. O STF, decidindo essa questão, também entendeu. Depois, essa decisão do STF foi declarada nula por vício processual. O advogado não tinha sido intimado para sustentação oral. Então, o STF ainda vai julgar novamente a matéria. Pode ser que confirme ou pode ser que não confirme, mas, de toda sorte, a nova lei revogou esse dispositivo. Então, essa obrigação de descanso de 15 minutos, ela deixa de ser obrigatória, né? E me parece aí que resolve uma questão, um pleito, inclusive das mulheres, que me parecia injusto você, para começar as horas extras, o seu colega que está trabalhando do seu lado, fazendo um trabalho igual ao seu, ele pode continuar a atividade e você tem que esperar 15 minutos, esses 15 minutos não são incorporados na jornada e você sai, então, 15 minutos depois que ele. Então, está extinta aí essa obrigação. Um outro ponto que a gente tem ouvido muito falar é da questão da atividade da mulher em atividades insalubres. Hoje nós temos uma lei dizendo que mulher gestante não pode trabalhar em atividade insalubre, sem qualquer parâmetro, sem qualquer condição. O que a nova lei vem dizendo? A nova lei vem dizendo o seguinte: se essa atividade for insalubre em grau máximo, a trabalhadora mulher não pode trabalhar. Ela vai ficar afastada das suas atividades e garantida a sua remuneração e seu adicional de insalubridade. Se a atividade for em grau médio ou mínimo, ela pode trabalhar, salvo se o médico da confiança dela disser isso não pode. Ela não pode trabalhar ali porque vai trazer prejuízo a ela. E se ela estiver amamentando, ela também ela só continua ali nas suas atividades se o médico dela não der um atestado contrário, seja o grau máximo, médio ou mínimo. E esse daqui é um dos pontos que a gente tem ouvido falar muito, com uma interpretação equivocada de que com a nova lei a mulher vai passar a trabalhar em atividades insalubres. Isso não é verdade. A gente vê pelo texto da lei que ela continua a trabalhar, mas se tiver uma recomendação médica, ela é afastada, sendo que no grau máximo ela não trabalha nunca, ainda que você não tenha uma recomendação médica. Também traz outras regras, como do plano de demissão voluntária, para dizer que o plano de demissão voluntária, se ali previsto, da quitação geral ao contrato de trabalho, isso é apenas materializar na lei aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Ele cria uma nova modalidade de rescisão contratual por acordo, ou seja, ele não substitui a demissão sem justa causa, ele não substitui a demissão por justa causa, mas ele diz que, se for da vontade das partes, empregado e empregador, juntos eles podem acordar dar fim ao contrato de trabalho. E se for uma decisão conjunta, nesse caso, o aviso prévio, se indenizado, será pago pela metade. Se for trabalhado, ele trabalha. Se for indenizado, ou seja, se ele for receber pela metade, ele recebe 50% sobre a multa do FGTS, ou seja, ao invés dele receber os 40% de todos aqueles valores depositados no FGTS, ele recebe 20%. Recebe as demais verbas trabalhistas na integralidade e poderá levantar 80% do seu FGTS. Então, essa é uma nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho e não uma substituição de uma modalidade já existente, como a gente tem ouvido muito aí por aí. Ele permite a homologação dos acordos extrajudiciais na Justiça do Trabalho. Hoje, por exemplo, se existe um conflito, seja ele ocorrido durante o contrato de trabalho
ou pós a rescisão do contrato de trabalho, eu não posso levar isso para que o juiz aprecie, homologue. Pela nova lei, nós podemos firmar um acordo e pedir que a Justiça do Trabalho faça essa homologação, porque agora passou a ser uma competência da Justiça do Trabalho. E também deixa claro no texto da lei que as dispensas coletivas, plurimas e individuais, elas se equiparam para qualquer fim. O que isso quer dizer? Também pela jurisprudência, não a lei, o TST veio dizer que, se eu for demitir de forma coletiva, eu precisava negociar antes com o sindicato as condições. Mas isso nunca esteve previsto na lei. E você também não tinha parâmetros para definir o que era uma demissão coletiva. São 2 empregados? São 3 empregados? Está ligado ao percentual, ao quadro de funcionários? Está ligado ao capital social, está ligado ao estabelecimento, está ligado à empresa. E se a gente for visitar a jurisprudência, a gente tem visto aí diversos parâmetros. A lei acaba com isso, diz, olha, a demissão, seja ela coletiva, individual ou plurima, ela se equivale para qualquer fim, sendo devida todas as verbas que seriam devidas na demissão individual. Por exemplo, aviso prévio, a multa dos 40% do FGTS e etc. Altera aí os procedimentos para rescisão contratual, não há mais aquela obrigatoriedade de homologação da rescisão após 1 ano de contrato de trabalho no sindicato. Aquele era um ato puro de burocracia, porque essa homologação não produzia ali nenhuma eficácia de quitação, então isso deixa de acontecer. Unifica os prazos para rescisão contratual. Hoje, todos os prazos passam a ser de 10 dias. Na legislação vigente, você tinha prazo de até 1 dia, até 10, enfim, isso agora é todos até 10. O empregador passa a ter que anotar, continua com a obrigação de anotar isso na CTPS, mas passa a ter a obrigação de comunicar a dispensa aos órgãos competentes. Por quê? Porque essa comunicação ela vai servir para que o empregado possa dar entrada no seguro-desemprego e sacar o FGTS. A ideia é eliminar todas aquelas guias, né? Ou seja, eliminar aí mais uma obrigação. E cria uma hipótese de quitação anual das verbas trabalhistas com a participação do sindicato. Ou seja, se houver vontade do empregado e do empregador, uma vez por ano, ele pode ir perante ao sindicato e fazer um ajuste de todas as verbas para dar quitação ou não. Então, sei lá, foi um ano que se realizou muitas horas extras, que teve muitos eventos, enfim, o trabalhador, olha, eu não recebi essas horas extras corretamente, o empregado, eu acho que recebeu, não recebeu, vai perante o sindicato, faz um ajuste, e esse ajuste tem aí efeito de quitação. Passa, e aí a matéria processual, a trazer uma prática já da Justiça do Trabalho para o processo do trabalho, que é estabelecer a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente ela está ligada à execução trabalhista, ou seja, se o juiz determinou que uma das partes tomasse uma providência e ele deixou de tomar por 2 anos, esse processo fica ali arquivado, e aí não se pode mais cobrar aquilo que eventualmente tinha sido estabelecido na sentença. Isso já se aplica na Justiça Comum e passa a ser aplicado na Justiça do Trabalho, apesar aí também da gente ter uma súmula do STF que dizia que se aplicava na Justiça do Trabalho e o TST uma súmula oposta dizendo que isso não se aplicava, né? Então, essa insegurança jurídica ela termina. Permite a adoção de arbitragem, ou seja, empregado e empregador. E o empregado aqui também tem que ter nível superior e receber 2 vezes o teto, ele pode escolher um árbitro para solucionar um eventual conflito trabalhista. Ou seja, ele pode nem optar em ir no sindicato para fazer aquela quitação anual, nem homologar o seu ajuste na Justiça do Trabalho. Ele pode fazer isso por meio de arbitragem.
Isso daí tem que estar ou expresso no contrato de trabalho ou ter a concordância expressa do empregador quando da sua eventual utilização. Ele limita aí a concessão do benefício da justiça gratuita. E aqui, assim, esse é um outro ponto aí que possivelmente vai sofrer uma interpretação da Justiça do Trabalho. Hoje, na prática, a gente sabe que para concessão da justiça gratuita, embora você tenha que receber até 2 salários mínimos, basta uma mera declaração do empregado. Pela nova regra, você vai ter que preencher 2 requisitos. Receber menos do que 40% do limite do teto do INSS. Preenchido esse requisito, você ainda vai ter que comprovar essa insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Como a Justiça vai fazer essa interpretação, eu tenho um pouco de dúvidas, até porque hoje a lei que trata da assistência judiciária, que é diferente da Justiça do Trabalho, a assistência está ligada ao sindicato, ela já tem uma redação muito próxima a isso, e a Justiça do Trabalho ela aceita a mera declaração. Então, isso daqui vai ter que ser um dos pontos muito bem trabalhado pelos advogados da empresa para que a interpretação seja mais próxima da literal da prevista na lei. Proíbe aí também, já no âmbito processual, que a Justiça do Trabalho crie ou restrinja direitos por meio de enunciado de jurisprudência. Então, todos aqueles exemplos que eu coloquei, incorporação da gratificação de função por mais de 10 anos, que não está previsto na lei, a incorporação no contrato individual daquelas regras estabelecidas por instrumento coletivo, pela nova lei, não vai poder ocorrer. Ou seja, a Justiça do Trabalho não vai mais poder restringir ou criar nenhum direito que não esteja ali previsto em lei. Traz a questão dos honorários de sucumbência para a Justiça do Trabalho, né? Isso já existe na Justiça Comum, ele traz aí para a Justiça do Trabalho, fixa entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, né? Na proporção aí do proveito econômico obtido. Regulamenta o dano processual. Hoje, na Justiça do Trabalho, nós temos pouquíssimas decisões que declaram litigância de má-fé e, quando o fazem com base no Código de Processo Civil. Pela nova legislação, ele o fará com base no próprio processo do trabalho. Registra, eu acho que esse é um ponto importante, que o preposto não precisa ser empregado. Atualmente, a lei exige que o empregado seja empregado. A nova lei diz que ele precisa ter conhecimento dos fatos, mas não necessariamente precisa ser empregado. Traz a questão da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quando você aciona contra a empresa não tem dinheiro, e aí você vai no sócio. As regras para desconsiderar essa personalidade jurídica, ela estava no CPC, e hoje ela veio para o processo do trabalho nas mesmas condições. A execução ela pode ser garantida por seguro garantia judicial, fiança, nomeação dos bens à penhora, enfim. Então, também muda aí esse mecanismo. As micro e pequenas empresas não precisam mais fazer o depósito recursal na sua integralidade, eles passam a fazer pela metade do valor previsto, e que também aí pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Deixa claro aí na lei de terceirização, que não estava expresso na lei editada no final de março, que é possível terceirizar qualquer atividade da empresa, né? A lei publicada sobre terceirização não trazia qualquer limitação, e aí dava margem para aqueles que queriam interpretar a utilização desse instrumento, dava margem aí para uma interpretação restritiva. A nova lei deixa isso claro e traz aí uma salvaguarda para evitar a pejotização, dizendo que, se você for empregado da empresa, você não pode ser terceirizado pelos próximos 18 meses. E terceirizado não pessoa, né?
contratado. Você não pode ser uma empresa contratada aí pelo período aí dos 18 meses antes da terceirização. E torna aí facultativa a contribuição sindical. Aquilo que hoje é obrigatório tem natureza de imposto, hoje, para ser hoje, passa a ter a necessidade de prévia autorização, ou seja, de prévia vontade, e isso vale tanto para a contribuição sindical devida pelos empregados, quanto para a contribuição devida pelas empresas. Em apertada síntese, foi isso. Tem muito mais pontos. Como eu disse, cada um desses pontos aqui daria para a gente ficar horas falando, mas, de um modo geral, foram esses os principais pontos aí da Lei de Modernização Trabalhista. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela aula, Silvia. Realmente são muitos pontos, todos eles importantes. Então, até queria frisar que essa apresentação feita pela Silvia já foi compartilhada com as federações e poderá ser enviada aos sindicatos para que cada um possa estudá-la, então, depois.